E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler o capítulo 48, 49 e 50 de Gênesis. Isso mesmo, meus irmãos. Hoje é o nosso último dia de leitura. No 19º dia de propósito aí, nós estamos terminando o livro de Gênesis, certo? Nós já conseguimos ler um livro da Bíblia. Assim, para a gente terminar aqui agora, a gente já tem lido um livro da Bíblia. Aí a gente só fica faltando 65. Molezinha. Então eu já queria lhe falar. Ó, se você apareceu aqui, viu a gente aqui por acidente, um cara lendo aqui do nada Gênesis 48, 49, 50, por favor, clique nesse vídeo. Mas é só se você quiser participar juntamente conosco do propósito de ler a Bíblia esse ano. Mas qualquer coisa, clica aqui, mesmo se você não quiser. Talvez você seja o interesse lá. Pois é isso aí. Pois então, vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder estar aqui lendo as Sagradas Escrituras. Meu Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esses dias que a gente perseverou e nós conseguimos já conhecer o livro de Gênesis. O princípio, como a gente descobriu principalmente não como as coisas foram criadas. Claro, lá fala como o Senhor criou as coisas, que o Senhor criou as coisas. Mas a gente aprende também muito sobre a genealogia de Jesus, sobre toda a caminhada que a Bíblia faz, desde o primeiro momento ali que o homem peca, que o Senhor inicia, já fala seu plano de redenção ali no capítulo 3 de Gênesis. Daí em diante é só para revelar um ser, um cara, ou simplesmente Deus, só para revelar o Senhor Jesus Cristo, para explicar, falar sobre ele, de como ele viria, isso e aquilo mais. A partir do capítulo 3, as coisas se voltam totalmente para o plano de redenção, para o plano do Senhor, para Jesus morrer por todos nós e nos salvar. É isso daí. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo. Que venham mais dias, mais livros, que a gente venha conseguir ler muitos. É o que eu te peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Mas vamos lá. No capítulo 48, recebe um novo título. Jacó abençoa Manassés e Efraim. No versículo 1 diz assim: certo dia, não muito tempo depois, avisaram José. Seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei esta terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Agora tomo para mim, com meus próprios filhos, seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito, antes de minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Rúben e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com grande tristeza sepultei ali mesmo, junto ao caminho para Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: quem são estes? José respondeu: estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga-os mais perto para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele, e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José: nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó. Com a mão direita, colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó. Com a mão esquerda, colocou Manassés sobre a mão direita de Jacó.
Mas ao estender as mãos para colocá-las sobre as cabeças dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse mais velho. Em seguida abençoou José, dizendo: que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe estes rapazes, que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso levantou-a para passá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele, este é o mais velho, coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior, e seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim Jacó abençoou os rapazes naquele dia, com a seguinte bênção: o povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão: Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim adiante de Manassés. Então Jacó disse a José: morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre os seus irmãos, eu lhe dou uma porção a mais da terra, que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Pronto. No versículo 22, nós terminamos o capítulo 48. E também o antigo título, que era o Jacó abençoando Manassés e Efraim. Agora nós vamos para o capítulo 49, que também recebe um novo título. Jacó abençoa seus filhos. Versículo 1. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhes disse: reúnam-se ao meu redor e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Venham e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel, seu pai. Ruben, você é o meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impetuoso como uma enchente, e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou meu leito conjugal. Simeão e Levi são iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência, que eu jamais esteja presente em suas reuniões, e nunca participe de seus planos, pois em sua ira mataram homens, e por diversão aleijaram bois. Maldita seja sua ira, pois é feroz. Maldita seja sua fúria, pois é cruel. E eu os espalharei entre os descendentes de Jacó, e eu os dispersarei por todo Israel. Judá, seus irmãos o louvarão, pois agarrará seus inimigos pelo pescoço, e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acaba de comer sua presa. Como o leão ele se agacha e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Ele amarra seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta. Lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon se estabelecerá à beira-mar, e será um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, que descansa entre dois sacos de carga. Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará seus ombros para a carga e se sujeitará a trabalhos forçados. Dan governará seu povo, como qualquer outra tribo de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, como víbora junto ao caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Ó Senhor, espero pelo teu livramento. Gade será atacado por bandos de saqueadores, mas os atacará quando baterem em retirada.
Azer se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. Naphtali é uma gazela solta que dá à luz a lindos filhotes. José é árvore frutífera, a árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado, e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe com bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas das águas, bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre os irmãos. Benjamim é um lobo voraz. Pela manhã devora seus inimigos e ao entardecer divide o despojo. Essas são as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai disse ao desperdício de seus filhos. Deu a cada um deles a bênção que lhe era adequada. Bem, no versículo 28 nós terminamos um antigo texto, que é o Jacó abençoando seus filhos. Agora nós vamos para o versículo 29, que também recebe um novo título, que é aqui, ó, a morte e o sepultamento de Jacó. Versículo 29. Em seguida, Jacó lhes deu a seguinte instrução: em breve morrerei e me reunirei aos meus antepassados. Sepultem-me com meu pai e com meu avô na caverna do campo de Efron, o Hitita. É a caverna de Macpela, perto de Manre, em Canaã, que Abraão comprou do Hitita como sepultura permanente. Ali estão sepultados Abraão e sua mulher, Sara. Ali também estão sepultados Isaque e sua mulher, Rebeca. E ali sepultei Lia. É o campo e a caverna que meu avô Abraão comprou dos hititas. Quando Jacó terminou de dar essa instrução a seus filhos, deitou-se em sua cama, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se aos seus antepassados. Meus irmãos, sem quebrar a história, mas a gente vai para o capítulo 50. Versículo 1 do capítulo 50 e continuando a morte de Jacó. Versículo 1 de 50. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que o serviam para que o embalsamassem o corpo de seu pai. E Jacó foi embalsamado. O processo de embalsamamento levou os 40 dias habituais. E os egípcios lamentaram sua morte durante 70 dias. Quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros do faraó e lhes disse: por gentileza, peço que falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar um juramento. Disse: morrerei em breve. Leve meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. Portanto, peço que me deixe ir sepultar meu pai. Depois voltarei sem demora. O faraó atendeu ao pedido de José e disse: vai, sepulte seu pai, como ele fez o prometer. Então José partiu para sepultar seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais do faraó, todos os membros mais importantes da casa do faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e a família deles. As crianças pequenas, os rebanhos e o gado, porém, deixaram na terra de Gósen. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. Quando chegaram à eira de Atade, perto do rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre, com um período de 7 dias de luto pelo pai de José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar na eira de Atade e mudaram o nome do lugar que fica próximo ao Jordão para Abel Misraim, pois disseram: este é um lugar de lamento profundo para esses egípcios. Assim os filhos de Jacó fizeram o que ele lhes havia ordenado. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre.
Essa é a caverna que Abraão havia comprado de Efrom, o hitita, como sepultura permanente. Pronto. No versículo 13, nós encerramos o antigo título do capítulo 49, que continua até o 50, que é a morte de Jacó. Agora nós vamos para o capítulo 14, que tem um novo título, que é José tranquiliza seus irmãos. Versículo 14. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que o haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: Agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: Antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: Por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos de Deus, de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão, diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: Não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Encerramos também aqui no versículo 21, José tranquilizando seus irmãos. Agora nós vamos para o versículo 22, que também recebe um novo título: A morte de José. Versículo 22. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a haver 3 gerações de descendentes de seu filho Efraim e o nascimento dos filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse a seus irmãos: Em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará desta terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: Quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Amém, meus irmãos. É isso aí mesmo. Glória a Deus. Meus irmãos, terminamos aqui o capítulo de Gênesis, como eu já falei no início. Eu sou muito grato pela sua vida, por você estar nos acompanhando. Você vai crescer, cara. Você não vai... Você está automaticamente se abençoando quando você lê as Escrituras. Porque você aprende com Deus, você aprende com Ele. É isso, é a palavra dele. Você vai se fortalecer quando você lê a palavra dele. Você vai aprender quando você lê a palavra dele e vai saber o que fazer. Amém. Bom, que venham outros livros. O próximo livro que a gente vai ler, que no caso vamos começar a ler amanhã, é Mateus. A gente vai começar a ler Mateus. Por que que a gente está pulando? Por que que a gente não vai ler Gênesis? É que nem eu já falei no plano, que eu já coloquei no início. A gente vai alternar entre livros do Velho e livros do Novo. Como nós lemos Gênesis agora, terminamos Gênesis, aí amanhã a gente lê Mateus. Quando a gente terminar Mateus, a gente vai para Êxodo. Entenderam? Aí quando a gente terminar Êxodo, a gente vai para Marcos. E daí por diante. Que Deus abençoe a vida de vocês, a minha vida. Que o Senhor continue nos dando sabedoria e graça para a gente remir o nosso tempo. Porque se a gente tem tempo para fazer tudo no mundo, mas a gente não tem tempo, 20 minutinhos para a gente ler a Bíblia, rapaz, tá errado, viu? Repense. E também, pessoal, já anunciando aqui no finalzinho, talvez ninguém veja, mas já era porque o pessoal pula o final, mas enfim. Mas se você ficou até aqui, provavelmente vai ter algumas participações aí. E pessoal, fiquem atentos aí, porque provavelmente vai ter pessoas novas aqui. Não vai dar sempre para eu ficar lendo aqui com vocês. Eu vou continuar o plano e tudo, mas quando voltar minhas aulas, porque eu só tenho 16 anos,
Quando voltar minhas aulas, é tempo integral, das 7 da manhã às 6 da noite. E ainda tem a igreja, tem conjunto de jovem, isso e aquilo mais, entenderam? Aí, com o plano, às vezes eu não vou conseguir. Mas aí, eu já falei, é um plano da igreja. Então vai vir outros irmãos, ou sei lá, ou alguma outra pessoa vai me ajudar e eu acredito que vai me ajudar, certo? Vai ter irmãos que vão nos ajudar aqui na leitura diária. E também, não esqueci, a gente também vai fazer vídeos explicativos. Nós vamos explicar tudo aí. Não é tudo. Não dá para explicar tudo. Porque, de novo, a gente não vai ter tempo suficiente para estudar e explicar isso para vocês. Mas aquilo que a gente vê que é um pouco mais legal explicar, que é bom a igreja entender, vocês, a gente, todo mundo entender, a gente vai buscar colocar aqui no canal, viu? Certo? É isso aí. Tchau, paz do Senhor e valeu. Até amanhã.